Você teria coragem de dirigir sozinho pela madrugada, sabendo que pode não estar realmente sozinho no carro? Imagine isso, é por volta das 3 da manhã. Você está dirigindo por uma rua deserta, faróis iluminando a neblina, o silêncio cortado apenas pelo ronco do motor. De repente, uma notificação no aplicativo. Nova corrida. Você aceita. Segue as instruções. Chega ao local, e lá está a passageira parada na calçada. Ela entra no carro sem dizer uma palavra. Vocês seguem viagem. Ao chegar ao destino, o banco de trás está vazio, e o aplicativo mostra que a corrida foi encerrada. Esse é só um entre centenas de relatos reais e perturbadores de motoristas de aplicativo ao redor do Brasil e do mundo. Se você acha que dirigir à noite é apenas lidar com passageiros, bêbados ou rotas perigosas, talvez esteja ignorando o que realmente assusta: o sobrenatural. Neste vídeo você vai ouvir 7 histórias arrepiantes vividas por motoristas comuns. Pessoas que estavam apenas tentando trabalhar e ganhar a vida, e acabaram cruzando com algo que desafiou toda a lógica. Corridas para cemitérios, gritos no banco de trás, passageiros que desaparecem. São experiências que desafiam a razão e fazem até o mais cético ficar em silêncio. Talvez você pense que essas histórias são exageros, lendas urbanas, invenções para ganhar likes. Mas todas elas têm algo em comum. Foram vividas por pessoas reais, em situações que ninguém conseguiu explicar. Meu nome é seu nome ou pseudônimo, e há anos coleciono relatos sobrenaturais enviados por inscritos, ouvintes e motoristas que não sabiam mais com quem conversar. Este canal é o espaço onde o terror e o inexplicável ganham voz. Aqui, damos vida às histórias que muitos preferem esquecer. E hoje você vai ouvir os casos mais assustadores que já passaram por mim. Mas antes de continuar, um aviso. Essas histórias não são para os fracos de coração. Prepare-se para olhar o banco de trás com outros olhos, o que leva tantos motoristas a passarem por experiências tão semelhantes e tão perturbadoras. Para entender esses relatos, é preciso primeiro mergulhar na realidade de quem dirige à noite. Os motoristas de aplicativo enfrentam mais do que apenas longas jornadas, trânsito e passageiros imprevisíveis. Quando o relógio ultrapassa a meia-noite, um novo tipo de tensão toma conta das ruas: o medo do inesperado. Muitos dirigem em silêncio, com o rádio desligado, atentos ao GPS e aos arredores. Ruas escuras, avenidas vazias, regiões afastadas. Tudo isso vira cenário ideal para acontecimentos que desafiam a lógica. E o que antes parecia paranoia, aos poucos vai tomando forma. É nessa solidão da madrugada que histórias estranhas começam a surgir. Imagine estar sozinho num carro, parado esperando um passageiro que nunca aparece. De repente, o banco de trás afunda, como se alguém tivesse entrado. Você olha pelo retrovisor e não vê ninguém. Ou pior, vê alguém, que desaparece segundos depois. A maioria desses relatos vem de motoristas experientes. Pessoas que trabalham há anos, conhecem a cidade de ponta a ponta e que garantem não acreditar em nada além do que seus olhos podem ver. Até que vêm, e nunca mais são os mesmos. É comum que essas histórias não sejam contadas logo de início. Muitos têm medo do julgamento, do deboche, ou simplesmente não conseguem encontrar palavras para descrever o que viveram. Mas, aos poucos, começam a surgir fóruns, grupos de conversa e vídeos no YouTube onde essas vozes encontram espaço, vozes de quem jurava que nada disso existia, até acontecer com elas. E há um padrão que se repete. A maioria dos relatos acontece em regiões periféricas, próximas a cemitérios, hospitais ou estradas pouco movimentadas. Os horários também coincidem. Entre 2 e 4 horas da manhã, a chamada hora morta, apontada por muitos como um período em que o véu entre os mundos está mais fino. Há relatos em que o GPS do motorista simplesmente enlouqueceu, indicando caminhos impossíveis, girando sem sentido, até travar completamente. Outros em que o aplicativo mostrou uma corrida fantasma, o passageiro foi identificado, mas jamais existiu. Ou ainda casos em que, ao tentar revisar as imagens da câmera interna, o motorista percebeu um rosto onde não deveria haver ninguém,
E o mais inquietante, esses motoristas não se conhecem, estão em cidades diferentes, estados diferentes, mas vivem experiências assustadoramente parecidas. Será tudo coincidência? Ou há algo mais por trás dessas corridas? No próximo bloco você vai conhecer uma visão geral dos 7 relatos mais impactantes que reunimos até hoje. Relatos que podem mudar completamente a forma como você vê uma simples corrida de aplicativo. Ao investigar esses fenômenos, separei 7 relatos que se destacam não apenas pela intensidade, mas pela estranha sensação de déjà vu que provocam. Eles parecem fazer parte de um padrão, uma espécie de ciclo que se repete com motoristas diferentes em lugares distintos, mas com elementos assustadoramente semelhantes. São histórias que surgiram em grupos de discussão, fóruns online, redes sociais, e principalmente chegaram diretamente até mim por mensagens de seguidores do canal. Cada uma delas carrega o tipo de detalhe que não se inventa. Falas específicas, sons inexplicáveis, reações reais de medo e até consequências físicas. Veja um resumo do que você vai ouvir a seguir. Uma passageira que entrou no carro normalmente, mas desapareceu antes mesmo da chegada. E o app registrou tudo, como se ela estivesse lá o tempo inteiro. Um homem que pediu uma corrida, no meio da madrugada e sabia o nome do motorista, sem nunca tê-lo conhecido. Um destino inesperado. Um cemitério antigo, onde o passageiro pediu para ser deixado, e nunca mais foi visto. Um grito que ecoou do banco de trás quando o carro estava vazio, tão alto que foi captado no microfone do celular. Um rosto captado pela câmera interna do carro, em um horário em que nenhum passageiro havia sido registrado. Um trajeto misterioso que se repetia no aplicativo, como se o carro estivesse preso em um looping. E por fim, o caso mais intrigante. O último passageiro da noite que deixou um bilhete no banco, escrito com caligrafia antiga, alertando o motorista para nunca mais aceitar corridas depois das 3 horas. Essas histórias serão contadas com todos os detalhes, e à medida que você ouvir cada uma, comece a reparar nos padrões, nas coincidências, nos pontos em comum. Será apenas imaginação coletiva? Sugestão da mente cansada após longas horas, dirigindo? Ou há algo mais? Algo à espreita nas sombras da madrugada? Prepare-se. O que vem a seguir vai mexer com sua percepção da realidade. Relato 1. A passageira que sumiu no caminho era, pouco depois das 2 da manhã, quando Marcos, motorista há mais de 3 anos, aceitou uma corrida no centro antigo da cidade. O local de partida era uma esquina mal iluminada, próxima a uma igreja fechada há décadas. Ao chegar, viu uma mulher vestindo roupas brancas, paradas ao lado de um poste. Ela entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. Apenas fez um leve sinal com a cabeça, e o aplicativo iniciou automaticamente o trajeto. Durante o caminho, o silêncio era incômodo. Marcos, acostumado a passageiros falantes, tentava puxar conversa. Nenhuma resposta. Quando olhou pelo retrovisor, ela ainda estava ali, imóvel, olhando pela janela. Ao chegar no destino, um conjunto habitacional na Zona Sul, ele virou-se para avisar que haviam chegado, e o banco de trás estava vazio. Nenhuma porta abriu, nenhum som. Apenas o sistema do aplicativo informando: corrida encerrada com sucesso. Mais tarde, Marcos tentou relatar o ocorrido à central. O suporte confirmou a corrida, mas não havia foto ou nome vinculado ao passageiro. Era como se ela nunca tivesse existido. Relato 2. O passageiro de madrugada que sabia demais Carlos dirigia em um bairro residencial, já perto de encerrar o turno. Uma corrida apareceu, partida de uma praça abandonada. Ele hesitou, mas aceitou. Ao chegar, encontrou um homem alto usando um boné e casaco escuro. O passageiro entrou e disse sem olhar para Carlos: "Vamos para casa, como sempre." Carlos respondeu que não o conhecia, que talvez estivesse confundindo com outro motorista. O homem sorriu de forma estranha e respondeu com naturalidade: "Você sempre fala isso, mas você me leva mesmo assim." Durante o trajeto, o homem começou a narrar a vida de Carlos.
o nome de sua filha, o colégio que ela frequentava, o nome da ex-mulher e até mesmo a cor da roupa que Carlos vestia no dia anterior. Nada disso estava em redes sociais. Nada podia ser pesquisado. Ao chegar no destino, um antigo prédio de escritórios abandonado, o passageiro saiu do carro e simplesmente desapareceu na escuridão. Carlos não o viu entrar em nenhum lugar. Na manhã seguinte, tentou revisar as imagens da câmera interna. O áudio estava lá, mas no vídeo, o banco de trás estava vazio o tempo todo. Relato 3. Corrida. Para um cemitério, Sandra trabalhava como motorista há pouco tempo. Era seu terceiro dia quando recebeu uma corrida às 2h17 da manhã. O local de destino a deixou desconfortável. Um cemitério antigo, no fim de uma avenida pouco movimentada. A passageira entrou no carro, sem levantar suspeitas. Era uma senhora, de cabelos grisalhos, muito educada, com um tom de voz suave. Durante o trajeto, falava sobre como visitava sempre o marido naquela hora, e que, à noite era quando ele podia ouvi-la melhor. Sandra tentou desconversar, rindo de nervoso, mas a senhora parecia convicta. Ao chegar ao portão do cemitério, ela agradeceu e desceu. Entrou andando como se estivesse em casa, sem hesitar, sem olhar para trás. No dia seguinte, Sandra contou o caso a outro motorista. Ele ficou pálido. Disse que aquela descrição batia exatamente com a de uma mulher que faleceu anos antes e que costumava visitar o túmulo do marido todos os domingos, até morrer no mesmo local. Relato 4. O grito no banco de trás. Fernando sempre deixava o gravador do celular ligado durante as corridas. Achava útil para evitar mal-entendidos com passageiros. Em uma noite chuvosa, durante um trajeto vazio entre bairros afastados, ele rodava sem passageiros, apenas aguardando uma nova solicitação. O carro estava em silêncio quando, de repente, um grito ensurdecedor ecoou de dentro do veículo. Parecia vir do banco de trás, tão alto que ele quase perdeu o controle da direção. Parou o carro bruscamente, acendeu as luzes internas e vasculhou o interior. Nada. Nenhum sinal de alguém. As portas estavam todas travadas. Pensando que poderia estar delirando, foi revisar o áudio gravado no celular. E lá estava. O grito, alto, claro, cortante. Mas no momento do grito, não havia corrida ativa. Nenhuma alma deveria estar dentro do carro. Fernando nunca mais dirigiu sem uma oração antes de sair. Relato 5. O carona invisível. Captado. Por câmeras. Luiz instalou uma câmera no carro, após sofrer uma tentativa de assalto. Em uma madrugada qualquer, pegou uma corrida curta próximo à rodoviária. Era um homem calado, com olhar distante. O trajeto foi silencioso e tranquilo. Dias depois, revisando as imagens para enviar um trecho à seguradora, ele reparou em algo estranho. Durante boa parte do trajeto, havia um reflexo no vidro traseiro, como se alguém estivesse sentado ao lado do passageiro. Mas Luiz tinha certeza. Só havia um homem naquela corrida. Avançando o vídeo, em um dos quadros, o reflexo toma forma. Um rosto esbranquiçado, olhando fixamente para a câmera. Os olhos escuros, a boca aberta, como se gritasse, sem som. Desde então, Luiz desativou a câmera. Disse que preferia não ver o que mais poderia aparecer. Relato 6. Rotas que se repetem. Misteriosamente, Juliano passou a perceber algo estranho em suas corridas. Por mais que aceitasse trajetos diferentes, seu carro sempre acabava indo parar nas mesmas ruas. Ele pensava ser coincidência, até que o GPS começou a agir por conta própria. Aceitou uma corrida comum, mas o mapa começou a girar em círculos. A voz do GPS travava, dizendo, recalculando, recalculando. Repetidamente, Juliano tentava redirecionar manualmente, mas o sistema insistia em levá-lo para a mesma rua, uma viela estreita e sem saída. Ao chegar lá, o aplicativo travava. Nenhuma corrida encerrava. O passageiro, uma figura que mal falava, simplesmente saía do carro e sumia. Isso aconteceu por 3 noites seguidas, mesma rua,
Mesmo horário. Passageiros diferentes. E todos pareciam estranhamente em paz ao chegar lá. Juliano desinstalou o aplicativo por uma semana. Quando voltou, a primeira corrida foi para o mesmo endereço. Relato 7. O último passageiro da noite, Renata, tinha como regra nunca aceitar corridas depois das 3 horas. Mas, em um dia de pouco movimento, decidiu quebrar essa regra. A corrida era curta e aparentemente segura. Um homem educado de terno entrou no carro e elogiou sua pontualidade. Disse poucas palavras, apenas que estava indo encerrar um ciclo. Durante o trajeto, olhava pela janela e sussurrava coisas que Renata não entendia. Quando chegaram, ele agradeceu, desceu e esqueceu algo no banco. Um envelope pardo. Dentro, havia um bilhete escrito à mão, com caligrafia antiga e tinta desbotada. A mensagem dizia: Nunca aceite corridas depois das 3. Alguns passageiros não voltam. E às vezes, você também pode não voltar. Renata não sabe explicar como a tinta parecia tão velha, sendo que o bilhete foi deixado naquela madrugada. E desde então não importa o quanto esteja precisando do dinheiro, ela nunca mais aceita corridas depois das 3. Se essas histórias mexeram com você, agora é a sua vez de participar. Inscreva-se no canal para não perder nenhum novo vídeo. Toda semana, trago relatos sobrenaturais, histórias reais e mistérios que desafiam a lógica. Deixe seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que, assim como você, se interessam pelo inexplicável. E claro, comente aqui embaixo. Você já viveu algo parecido? Já ouviu algum relato estranho de motoristas ou passageiros? Seu comentário pode virar parte de um próximo episódio. E se você tiver um relato real e quiser que ele seja contado aqui, mande uma mensagem nas redes sociais ou pelo e-mail na descrição. A sua história pode ser a próxima a arrepiar milhares de pessoas. O mundo é cheio de sombras que preferimos ignorar. Mas quando escutamos relatos como esses, fica difícil negar que há algo além do que os olhos veem. Motoristas de aplicativo estão nas ruas todos os dias, vivendo situações que parecem saídas de um filme de terror, mas são reais. E talvez o mais assustador seja isso. Não estamos falando de ficção. Estamos falando de experiências vividas, sentidas, documentadas. E no fim das contas, o que essas histórias nos mostram é que o sobrenatural não está em castelos distantes ou florestas sombrias. Ele pode estar no banco de trás de um carro, na próxima corrida. Ou naquela esquina que você passa todos os dias. Então, da próxima vez que você pegar um carro de aplicativo, ou dirigir sozinho pelas ruas silenciosas da madrugada, olhe pelo retrovisor, escute os silêncios, e lembre-se, nem toda presença precisa ser vista para ser sentida. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, mantenha os olhos abertos e as portas trancadas.